Bem-vindos todos, todas, mais uma vez aqui com o nosso Pode Tudo, querido. Nosso episódio mensal, agora de setembro, vai ser sobre trabalho. Nós estamos seguindo todos os tópicos que são trabalhados no Redesenha da Sua História. E hoje nós estamos aqui com uma dupla muito maravilhosa, que tem me acompanhado muito no meu trabalho. Ninguém melhor do que essa dupla para me acompanhar nisso e para falar sobre trabalho. Então, eu tenho a Roxana. Oi. E o Jack. Olá, tudo bem? Que tem um tempo aí que a gente está fazendo essas brincadeiras juntos. Brincadeiras sérias, né? Mas a gente tem tentado levar o nosso clima de trabalho sempre numa boa. Embora em alguns momentos sempre, né, vai ter uns climinhas que não são muito agradáveis, como sempre, porque trabalho é trabalho, né, gente? E tem um lugar que eu acho muito importante a gente já começar falando, que até a palavra trabalho, ela vem de uma ideia muito de machucar, de dor, de ser dolorido, de ser difícil, né? Tem toda uma etimologia da palavra que significa sacrifício e sentir dor. E não é nada disso que a gente precisa viver no nosso trabalho. É claro, óbvio, que aqui a gente tem um recorte muito específico e muito gostoso do que a gente faz, porque a gente gosta de trabalhar. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas não gostam de trabalhar, mas tem que trabalhar. Só que mesmo assim, a gente pode encontrar uma forma de poder fazer isso de forma mais leve possível, porque afinal, a partir do nosso trabalho, vem também o nosso dinheirinho e a gente pode usufruir da nossa vida. Então, assim, vou aqui voltar a essa duplinha querida e quero que vocês falem um pouquinho aí, como é que é brincar de trabalho comigo. Então, eu fico bem feliz, obrigada pelo convite. É um privilégio, né? Poder trabalhar com o que a gente ama. É muito bom. E esse encontro meu e do Jack proporcionou muito isso, assim, da gente poder trabalhar juntos, rir juntos, se divertir juntos. Mas tenho plena consciência de que é um privilégio. E aí o que tu falou me chama atenção, porque como encontrar esse espaço quando você não gosta do seu trabalho, né? Do desafio, que é isso, a gente vê muitas pessoas, né, tristes e cabisbaixas e preocupadas, ou então até mesmo quando o trabalho, de repente tu gostava dele e ele começa a se tornar pesaroso e difícil, por questões internas. O trabalho tem muito da convivência, né, com os outros, assim, então a gente trabalhando juntos é legal porque tu como terapeuta tem todo um cuidado, né, para trazer as coisas difíceis pra gente também. E às vezes os ambientes de trabalho não estão preparados para isso, né? Para receber as pessoas e cuidar delas como elas merecem. O Jack tem uma história, sim, né? De dificuldade no trabalho. E então, eu acho bem interessante pontuar isso. Quanto a nossa relação funciona, né? Porque a gente tem esse privilégio, mas a gente também tem o privilégio de trabalhar com pessoas muito queridas e tu és uma delas. Uma delas. Quer falar um pouquinho da tua história com relação a isso, assim, das dificuldades? Acho que pode ser interessante e a Fábia pode também contribuir depois com o olhar terapêutico dela sobre isso. Bom, primeiro eu queria me apresentar. Isto, eu também. Eu sou o Jack e eu e a Rô, a gente criou a Deixa Que Eu Posto, que é uma empresa de produção de conteúdo focada realmente em empresas menores, em trabalhar com pessoas atrás dos CNPJs. A gente trabalha com empresas maiores, mas esse era o nosso objetivo inicial e foi por isso que a gente criou a empresa para trazer mesmo essa proximidade e essa flexibilidade e essa proximidade com as pessoas, né? Eu já trabalho com marketing há mais de 10 anos, eu já trabalhei em grandes empresas, já trabalhei com consultoria, já trabalhei com empresas internacionais e agora eu volto para consultoria mesmo de ter one-to-one, né? De sempre trabalhar com alguém ali. E quando a Rô me convidou para trabalhar com ela e criar Deixa Que Eu Posto, foi no momento que eu realmente precisava. Eu saí da última empresa por diversos motivos e
E foi a porta que me apareceu. Meio que, tipo, não era assim, o meu sonho é ter uma Não agência. escolheu. Não escolhi isso. Uhum. Eu fui escolhido e aí foi o que se apresentou pra mim ali. E eu sempre abracei todas as oportunidades que eu tive na minha vida, principalmente profissional. O pessoal acho que nem tanto, mas trabalhamos com a Fábia. E aí... E foi um passo de coragem, né? Porque eu ficava, Jack, vem trabalhar comigo. Eu trabalhando sozinha e no escuro ali, tateando. Justamente nessas coisas assim de... meu slogan inicial era te ajuda a sair do zero. Entra nisso dos pequenos, né? Que tinham muita dificuldade de sair do zero, de começar com essa exposição que a gente vai falar um pouquinho mais depois. E aí falava, né? Vem trabalhar comigo. E aquele medo também de largar o CLT pra vir pra uma coisa que seria construída do zero. Na verdade, eu não larguei o CLT. Eu fui largado pela empresa. Sim. Mas era uma empresa que tava num momento difícil, demitindo vários funcionários. E aí eu fui na leva também. E eu entendo que não foi por motivo de incompetência ou trabalho, ou algo do tipo. Eu entendo que foi uma fase da empresa e tudo certo. Sim. Eu já tava te convidando a tempo pra tu vir, né? Talvez ela tenha feito uma macumbinha pra me demitirem e daí deu certo. Eu tava tomando café numa padaria e ele me ligou. Tomando café. Só no cafezinho. Não, e ela sempre me falava, né? Porque a Rô a gente já trabalhava juntas antes. Acho que um ano antes do Jack entrar, né? A gente trabalhou. E eu falava, eu preciso de uma pessoa, Fábia. E dizia pra mim, falava, eu tenho uma pessoa. Nós precisamos. Eu tenho uma pessoa. Então, eu acho que o trabalhinho tava sendo feito. Já tava sendo feito ali. O tamborzinho já tava batendo. Já tava aí tu me tocando. Ligou? Fui demitida. Eu, vem então! Só vem. Foi isso. Essa é a minha história com a Rô até agora. Tem mais, né? Tem mais. Tem como a gente depois sim. Não, e depois, né? Tem o pós maravilhoso. Mas aí eu acho que legal trazer até essa tua visão de, tipo, foi o que me apareceu. Era o que eu precisava fazer, sabe? E isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, óbvio que a gente precisa buscar saber o que a gente gosta de fazer, né? Então, eu acredito que não tenha sido do nada que apareceu algo que você sabe fazer e que você precisava naquele momento. Né? Tem uma coisa muito interessante da criatividade, que eu acho que é a base do trabalho de vocês, né? De todo o marketing, de tudo, que a criatividade, ela é a conexão com a nossa verdade. Se a gente não está em verdade, a gente não consegue criar. Então, falam lá do tal ócio criativo, para que ele existe, né? Para que eu preciso parar para criar? Porque é nesse nada mesmo que alguma coisa pode acontecer. E ficar sem trabalho, sem emprego, CLT, é um nada, né? E um nada que assusta muitas vezes. Então, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu acho que tu trouxe, e que daí talvez tenha a ver com a relação de vocês para além do profissional, é a confiança, né? Então, teve a Rô confiando no teu potencial como pessoa e como profissional, e tu na confiança com ela, né? E eu vendo vocês dois como parceria, sinto muito isso. Sinto que tem uma dança entre vocês. Então, é muito especial poder ter uma dupla de trabalho que conversa desse jeito, né? Na confiança. E deve ter 1000 coisas entre vocês aí, sim, óbvio, que é um casamento, odeia, né? Que é um casamento mesmo. Mas que vocês têm uma conexão de percepção, de sacada, que é muito interessante. Então, as criatividades de vocês se unem, né? E vocês podem ser autênticos. E a partir da autenticidade vem todo o trabalho. Então, acho que quando a gente fica sem nada, entre aspas, num trabalho, como você ficou, primeira coisa deixa eu esperar um pouquinho aqui para ver o que tem. E aí, entrar num espaço de verdade, né? Talvez você tenha conseguido, nesse momento, encontrar o que realmente você gosta de fazer. Não só ganhar dinheiro, né? Que é o grande desafio do trabalho. E aí é a consequência, né? Porque realmente, quando tu... É incrível quando tu acredita e vai e flui nisso, o quanto o dinheiro vem, né? E a Fábia sempre fala a gente tá trabalhando muito juntos no Redesenhando, né?
o quanto tem até um tabu de falar de dinheiro, né? De ganhar dinheiro. De querer ganhar dinheiro. De gostar de dinheiro. Isso, tipo, a Fábia me ensinou, você pode falar, né? Que gosta de dinheiro, ele é importante, é o que move, né? O mundo é o que nos... depois, eu falo isso até para os meus filhos, assim, depois do trabalho tão cansativo e tão exaustivo, é muito interessante que a gente tenha dinheiro para poder usufruir da vida, que é uma vida onde a gente vive, que precisa de dinheiro para ter as coisas e fazer as coisas que a gente gosta com esse dinheiro. Como eu falei, uma bênção ter um trabalho maravilhoso, mas também é bom ter o dinheiro depois desse trabalho para poder gastar. Para poder usufruir. Viajar, e uma coisa que eu acho quiser, né? Uma coisa que eu acho importante, que talvez tenha acontecido ali quando a gente tem um trabalho como o teu, que não sei se você vai trazer um pouquinho disso, mas se a empresa estava num momento delicado, devia ter um clima ali acontecendo, né? Então, o preço que a gente paga por se manter num lugar só para ganhar dinheiro é muito mais alto do que o preço que a gente ganha, né? Vamos dizer, que o valor que a gente ganha. Né? Então, vale, às vezes, muito mais a pena estar num lugar mais solto, mesmo com todo o frio na barriga, e ir buscar o que faz sentido pra gente, do que se manter em empresas em que você só trabalha, em que o trabalho vira a única função da tua vida. Né? O Jack é um profissional incrível, né? Na nossa primeira conversa, assim, à noite, lá em casa, numa mesinha de plástico, na rua. A gente botou o Note ali, porque tem um espaço lá em casa que a gente... vamos ficar ali na rua. Que é externo. E aí, ele começou a falar tudo que ele sabia fazer. Eu já sabia que eu queria ele trabalhando, né? E eu fiquei chocada, assim, porque ele é um profissional incrível. Estava afundado em um trabalho onde ele expressava isso, mas muito internamente, muito contido. E o quanto eu fiquei assim, meu Deus, era isso que faltava, né? Mas a partir da fala dele, eu fiquei impressionada, assim, o quanto ele se escondia do mundo, enterrado em um trabalho onde não podia expressar tudo isso. Bom, eu achei incrível que ter essa possibilidade de trabalhar com o Jack, porque ele é incrível e estava escondido, né? Enterrado num trabalho onde ele não podia mostrar toda a potência dele, assim, criativa e de profissionalismo mesmo, de competência. Tá. Obrigado. De nada. Ficou lisonjeado. E como foi, então, lá na mesinha de plástico, os dois sentadinhos, ela ficando de cara com a tua potência? Bom, como é que foi já pra ti? Já que ela falou tão bem de mim, eu vou ficar mal de não falar bem dela também, eu acho. Me senti agora na obrigação. Porque ela ficou enchendo a minha bola um monte, né? Não, né? Agora dá uma caprichada. Dá uma moral Então, pra Mami, né? Eu adoro a Rô. Então é só isso. Ponto. Ela é muito legal. Uma das nossas dificuldades de trabalho, né? Porque por mim eu tava assim, ó. Né? E ele, com licença. Tá. Eu conheço a Rô tem uns 10 anos já. 8, 10 anos por aí. Ela... eu admiro muito como ela é mãe. Acho que a primeira coisa que me chama a atenção, assim, dela é como ela é mãe. As dificuldades que ela encontra, que encontrou durante o caminho, como é difícil educar um ser humano. E eu sempre falei isso pra ela algumas vezes, e quando ela engravidou do último neném, eu falei, cara, eu fico feliz que pessoas que eu gosto, que eu admiro, estão criando outros seres humanos. Porque eu sei que vão ser crianças que vão ter caráter, que vão ter valores e etc. Então, uma das principais coisas que me chama a atenção nela é esse comprometimento em ser mãe, porque ser mãe direito é difícil. Sim. Né? Se não é só ser existe mãe. isso, né? Também é um Ela trabalho, faz né? muito bem. Muito bem. E é verdade. E aí isso reflete em todo o resto, porque o profissionalismo, a competência e as empresas que ela já teve, o cuidado que ela tem com o cliente, a atenção que ela tem com o cliente, eu acho que é o que casa direito com o nosso trabalho. E aí, quando chegou nessa conversa que a gente teve lá na casa dela, foi meio que isso, assim, tipo... É um momento, vamos fazer e vamos ver no que dá, porque a gente também não tinha muito a perder, sendo bem honesto, assim, tipo, ou é isso ou volta pro CLT, assim, e eu acho que não era o que eu queria naquele momento, eu tava me sentindo meio preso mesmo, assim, numa empresa que até um certo ponto me deu liberdade,
pra fazer. Eu não posso dizer que não, que eu tive muita liberdade na última empresa que eu trabalhei. Mas chegou um momento... Autonomia para fazer as coisas, Autonomia tá? e liberdade, e de Sim. processo criativo e de tudo que a gente Tá. precisa, porque nessa parte de trabalho você precisa ter muita liberdade. Sim. E só que chegou um momento que não deu mais, assim. E eu entendi que não deu mais nem pra mim, nem pra empresa. Sim. Foi pros dois, assim, porque quando Tá. chega nesse ponto não é só pra um lado, é pros dois, né? E aí manter uma relação assim é pesadíssimo, né? Não dá medo mesmo para todo mundo de dispensar um funcionário bom e também de sair de uma empresa boa, Uhum. dá medo, mas precisa desse passinho, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala nesse caminho de autoconhecimento, que é o vazio, né? Que é mais ou menos isso que eu falei antes da criatividade. Para a gente criar, a gente precisa se jogar no vazio. Se a gente está preso nas coisas, endurecido, a gente não pula, né? Então é como se fosse pular num abismo. Ah, mas o medo que dá, né? Claro que dá. De se jogar no vazio. Muito medo, muito medo. E é importante perceber que tem o medo e ir com o medo, né? Dentro do que é possível. Às vezes a gente vai de pouquinho, vai molhando o pezinho, e aí até que uma hora a gente dá um mergulhinho. E de repente, se a gente mergulha, que eu acho que pode ser bem o que tem acontecido com vocês, é que mergulha e daqui a pouco tem tem uma basezinha aqui, eu pulei e eu já caio em algum lugar que é um lugar cuidadoso, amoroso, e que eu percebo que é fértil também, né? Eu lembro o primeiro dia que você chegou lá na minha sala, ainda, uma carinha meio assim, o que essa Roxana veio me trazer aqui para fazer esse trabalho? Olhou, deixa eu ver, eu só senti assim, o que é esse negócio terapêutico? Porque eu acho que é a primeira vez que você trabalha com com essa área, né? Eu já trabalhei com médicos, já trabalhei com clínica, então muito ligado à ciência de fato, assim, né? A ciência tradicional. E já fiz terapia com psicólogo, né? E não foi uma terapia, uma arte-terapia, né? Outras abordagens, assim. E foi bem diferente. Primeiro porque visualmente tu já é diferente. Sim. Né? Que é esse bicho grilo? E a tua personalidade já reflete o que tu é, assim. Então, daí, tipo, quem não tá acostumado já, tipo assim, né? O que essa mulher tá batendo tambor e não sei o quê. Tring, e bate aqueles sinos e lá. E é pim pra cá, e é uma velhinha pra lá. E acende uma vela e dá 3 pulinhos, lá. Não, tô falando isso de brincadeira, né? Mas eu entendo. Mas é verdade que tem um estranho. É até um preconceito, né? Sim, Um pré-conceito. Eu sim. não conheço, eu chego lá, peraí, deixa eu ver, que história é essa aqui? Qual é a credibilidade disso, né? Sim. E isso é super importante, até para tu poder mergulhar, né? Sim, e aí quem passou muito dessa credibilidade foi conversando contigo, que a gente foi bem honesto desde o começo. Sim. E a Rô passou essa credibilidade, porque ela trabalha contigo há bastante tempo e ela e vocês já se conhecem há muito tempo, né? Então foi quando a gente decidiu que a gente ia se jogar nesse mar de Fábio aí. E aí eles que seguram a minha onda, né? Porque tem dias que tá tudo bem, tudo tranquilo, mas tem dias que eu acordo às 3 horas da manhã, que é um clássico da minha vida, ou muito preocupada com as coisas que não estão andando, porque eu não sei o que está acontecendo, porque daí eu começo a ter, aquilo, blá, 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 faço lista, né, de manhã. Daí de manhã eles acordam com a minha listinha, assim, de ou eles acordam com uma lista de ideias que... Ai, gente, eu acordei muito animada hoje, daí vai. Alterna, assim. Aí vai. Mas é normal, né? Não é? E aí eles super me ajudam a organizar, né? Um bom Trello na vida da gente, né? Que embora eu ainda não esteja acostumada com ele. Mas qualquer outra ferramenta de organização. Qualquer outra. A organização é muito importante, né? Para poder fazer esse trabalho criativo, inclusive, né, gente? Acho que isso a gente nem tinha pensado em falar, mas como ela é fundamental. Porque parece, muitas vezes também, que a criatividade é algo... ou que é só artístico, ou que é só solto. Sim. Não, ela precisa do vazio, ela precisa do nada, mas ela precisa de ordem, né? Que sem ordem a gente se perde mesmo, né? E entra na bicho grilice de novo. Né? Isso, inclusive quando eu acordo muito louca, cheia de ideias,
muitas dessas ideias nem são usadas, porque são só uns brainstormings individuais, né? E aí a gente faz muita coisa junto. Nós nos encontramos todas as terças-feiras de manhã, nós temos o nosso horário. E aí, nesse horário, a gente trabalha com a organização das coisas, estratégias e todas as coisas técnicas, práticas e oficiais, vamos dizer. Sim. E também a gente faz bastante bagunça, né? Bastante. Conta aí um pouco. Como é que Bastante. vocês inventam esses bastidores? A Roxana tem o celular dela que fica ali sempre... Eu não sei como que ela Eu grava também as não. coisas e a gente não vê. É que eu tipo, sou o câmera James escondida. Bond. Ela faz câmera escondida e daqui a Sim. pouco ela posta. E a gente tá lá. Esse dia ela postou alguma coisa em um cliente e eu assim, mas como é que horas tu gravou isso aqui? Inclusive, gravei o nosso começo ela aqui sai propaganda. de fininho assim, sorrateiramente, coloca a câmera Ela ali. vai, ó, tchum. E tá certo, né? Porque... É bom, né? É bom, é bom. Porque a gente... Registro e O também a registro. gente ter conteúdo. A gente produzir trabalha conteúdo com pra isso, né? gente mesmo, né? A gente precisa de uma deixa que eu posso pra deixa que eu posto, né? Porque é muito maravilhoso, mas os nossos clientes todos surgem dessa conexão real, né? E aí é o que a gente busca transmitir para os nossos clientes como cada um, do jeitinho dele, vai conseguir chegar nesse lugar verdadeiro e de conexão real e de alguma exposição dentro do limite também do que cada um suporta, né? Então, é um trabalho bem sensível e bem cuidadoso. O nosso marketing não é um marketing que vai te dar uma fórmula pronta, porque a gente acredita que tem uma fórmula para cada pessoa, né? E um processo para cada pessoa. Apesar das fórmulas que a gente aplica pontualmente, né? Não, e elas são importantes também. Sim, mas a gente tem esse cuidado, né? Se o cliente está disposto, não, eu quero chegar nesse objetivo aqui e eu pago qualquer preço, eu estou à disposição e eu quero fazer do jeito tradicional. A gente faz. Né? Mas a maioria dos nossos clientes são clientes que estão buscando entender a sua própria forma de se relacionar com isso tudo e chegar no objetivo de novo, né? Que foi o que a gente falou ali agora no meinho, do dinheiro. Sim. Né? Então, É um trabalho, né? Ter esse entendimento de que as pessoas querem ganhar dinheiro, né? E elas estão buscando novas ferramentas para isso através do nosso trabalho. Então, é bem gostoso, né? Trabalhar juntos, é muito bom. Eu acho que aqui tem uma coisa bem importante também de falar, que eu como cliente, né, de vocês, tem um lugar que, desde que a gente começou a trabalhar, tudo que a gente vem trabalhando, primeiro contigo, depois com a chegada do Jack, porque o Jack tem uma visão, a gente enche o saco, né, da Márcia sensitiva. Mas faz muito sentido que o bichinho de repente tem uma visão assim de fora que é muito legal. E o que eu sinto é que eu venho me desenvolvendo pessoalmente, terapeuticamente, com o nosso trabalho. Né? O quanto mexe comigo internamente, as propostas, o que a gente vai fazer, o quanto eu tenho que me desconstruir nas minhas imagens duras de mim, né? Nos meus padrões, para poder me expor mesmo, né? Com segurança, com confiança. E eu acho bem legal que vocês fazem as propostas. O Jack vai mais ousadinho, a Rô mais comigo, né? O Jack vai me estimulando e a Rô vai mais me cuidando, assim. E eu vou sentindo e vou aos pouquinhos. Então, eu ouso e eu sei que eu tenho um cuidadinho aqui. Mas aí eu vou... E isso é muito legal, porque eu tenho sentido o meu desenvolvimento, que eu acho que aí tem outro ponto, que é a questão da comunicação. Para a gente se comunicar bem, então, para eu comunicar o meu trabalho para as pessoas, né, que é um trabalho de comunicação, o marketing, né, é a minha comunicação para o meu trabalho, do meu trabalho, eu preciso me expor de forma autêntica, verdadeira, que faça sentido comigo. Então, tá tudo conectado, né? Sim. Eu só vou me expor tranquilamente, eu só vou me comunicar tranquilamente quando eu me expuser tranquilamente, quando me sentir segura para me expor e fazer o trabalho. Isso é interessante porque tu trouxe o ponto de como
conseguiu progredir nisso. E a gente fala muito sobre quando um profissional ele é confiável, quando a primeira pessoa ela tem caráter, para depois ela ser um bom profissional de caráter, porque o caráter vem antes do profissionalismo, na minha opinião. E como a gente precisa dar voz e espaço para esses profissionais. E às vezes eles não estão prontos, ou não conseguem estar prontos, ou não se sentem prontos para aquilo ali, que é para se expor na rede social, né? Uhum. E a gente sempre fala isso. Não tem que dar espaço para charlatanismo, para profissionais que querem aplicar golpe, para esse tipo de pessoas que têm muito espaço ali na rede social. Então, quando o profissional ele é bom no que ele faz, ele tem profissionalismo e é uma pessoa honesta, e a gente sente verdade nisso, a gente quer mais é que ele apareça, assim, sabe? Uhum. E a gente entende que lá no começo, quando a gente decidiu trabalhar junto, tu tinha essa dificuldade de falar, ou de falar uma determinada frase, ou determinada palavra, ou alguma coisa, por ter medo de se colocar nesse lugar, né? Exatamente. E aí foi um trabalho mesmo de a gente construindo juntos, assim, e isso é bem legal. E agora reflete no que a gente tá fazendo as maluquices de hoje, né? Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, tem uma coisa de que vender é feio, Exato. né? E até hoje, isso ainda, todos os dias que eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo e falar alguma coisa desse tipo, dá uma pontadinha. Só que sou eu, né? Eu Sim. sei o que eu tô vendendo, é o Sim. meu trabalho, é a minha competência de tantos anos trabalhando. Mas é um processo mesmo, é muito, muito interessante, porque é muito fácil eu ler um negócio. Uhum. E aí eu posso estar interpretando, sendo uma atriz maravilhosa e lendo aquilo. Mas eu não sei se é assim. Né? Uhum. Então, se eu não estou na minha verdade, se aquilo não faz sentido para mim, eu preciso dar um jeito de organizar. E vocês conseguem ter esse olhar. Não tem uma forçação de barra, né? Então, se eu falar, não estou confortável. Não, mas tem que falar, mas tem que... Porque tem muita coisa que é assim, né? Uhum. Existe... As pessoas que trabalham hoje em dia com o marketing vão te fazendo fazer aquele padrãozinho ali Sim. que não tem condições. Eu não consigo. E Então... entra num lugar de obstinação também, né? De faço qualquer coisa, e daí é onde, no nosso ver, não... A nossa palavra da semana passada. Não é ético, né? E a gente vê muita gente tendo sucesso assim, né? Então, o grande desafio realmente é encontrar esse ponto do meio de fazer dar certo da forma como os clientes se sentem confortáveis. E acho que a gente tem ido muito bem, né? Trabalhando com esse respeito. A gente já teve casos de clientes que não desistiram, né? Sabe como quando a gente desistiram. Sabe quando a gente te convida para fazer uma coisa e daí tu fala, nossa, para mim é muito, mas para eles era tanto. Tá. E aí é interessante porque a gente trabalha só com pessoas mais conectadas, né? A maioria, pelo menos. Esse reconhecimento, olha, eu nesse momento não consigo. Ou se gravar e pedir para deletar tudo, porque não consegue suportar o peso de se ver. Sim. Né? Então acontece e a gente humanamente compreende e dá o passinho para trás. E quando a pessoa estiver pronta, ela nos procura. Tu teve um workshop de comunicação e exposição honesta, né? Isso. É sobre isso que eu puxei. E tem uma palestra do Patrick que fala isso, né? 257, maravilhosa. Que fala sobre comunicação e exposição. Né? Eu só posso me comunicar bem quando eu me exponho bem. Eu preciso expor a minha ideia, eu preciso ser autêntica e verdadeira. Só assim eu estou me comunicando de forma clara, né? De forma objetiva e prática. Toda vez que eu estou escondendo algo, que é o oposto da exposição, eu não estou sendo uma boa comunicadora do que eu sinto e do que eu preciso, né? Da minha necessidade, eu não falo da minha necessidade. Então, uma pessoa que desiste, por exemplo, de alguma forma, ela está sendo bem honesta. Exatamente. Porque ela está dizendo, não dá. Então, é melhor assim do que ficar forçando a barra, né? E machucar internamente, né? Porque é muito maluco isso. Eu sou extrovertida, sempre fui extrovertida. Eu não tenho muitos problemas de falar em público e tudo mais. E percebo tudo isso de desafio para mim. Imagina alguém que não é, né?
o quanto de trabalho que tem que ser feito mesmo para poder sair uma coisa autêntica, né? Que a gente tá fazendo uma sessão de terapia aqui, aproveitando a Fábia. Que, na verdade, os nossos Pode encontros... aproveitar. Como a Fábia falou, a gente se encontra toda terça-feira, né? E é uma grande sessão de terapia. Para todo né? mundo? Pra todo mundo. Eu reclamo da Rô o tempo todo pra Fábia. Sofro, tá? Porque vamos sentar nós 3 ainda para fazer uma sessão de casal. Eu sofro. Tá? Oficial. Não oficial, né? Porque eu já trago toda a lista de tudo que a Rô me incomodou durante a semana pra terça-feira, na hora de encontrar com a Fábia, já falar tudo. A gente se fala diariamente pelo WhatsApp com a Fábia, né? Entre nós, então é bastante coisa. Realmente precisa dessa organização que o Jack traz muito bem, assim, pra Da reclamação também. E da reclamação também. Pra me colocar no meu lugar, né? Mas é muito interessante, né? Eu tô muito satisfeita, assim, muito satisfeita e muito feliz. É um momento muito bom, assim, de carreira pra mim. E fico feliz de estarmos juntos, todos os 3, né? Eu também. E os outros todos também. Tem sido um trabalho de bastante crescimento mesmo, né? Muito. E assim, falando da venda que tu trouxe, né? Quem que no mundo, volta no dinheiro de novo, quem no mundo ganha dinheiro sem vender? Então, né? Tudo é venda, né? O No mundo é final uma das venda, contas. mesmo uma lojinha pequena, de bairro, que não tem marketing, se não tem um bom atendimento Então, ali, beleza. Só que o grande ponto, quando é uma lojinha, a lojinha tem um produtinho para vender, um produtinho material. E aí é fácil, mais fácil. Quando a gente vende serviço, isso é uma desconstrução. Sim. Porque eu encontro muitas pessoas da minha área que trazem a mesma coisa que eu. Sim. Que tem a mesma dificuldade, porque até hoje, então, até quanto tempo a gente está fazendo o nosso trabalho? 1 ano e meio? acho que agora 1 ano e meio. Quase 2, né? Que nós começamos com... Em novembro, eu acho. Isso, fazemos 2 anos. Mas antes de ti, tinha outras pessoas que me ajudavam a fazer posts no meu Instagram, coisas assim para botar o meu trabalho na vida, né? Mas até então, os meus clientes todos, e até hoje, hoje já está ficando diferente por conta desse trabalho, vieram por outras vias, né? Eu sou indicada, muitas pessoas me indicam o meu trabalho, ainda bem, pode continuar indicando, não tem problema, tá ótimo. Mas porque eu sou uma boa profissional, eu sou responsável, eu sou, como o Jack falou, eu super estudo, super trabalho para poder oferecer um bom trabalho. Então, sempre foi assim. Eu nunca precisei fazer um anúncio de venda do meu trabalho. Né? São 21 anos de carreira terapêutica e nunca fiz. E aí, de repente, o mundo muda. O mundo mudou, é isso que eu né? ia dizer. E a gente precisa. E não é só uma necessidade. Eu quero, inclusive, porque sou autônoma, não tem CLT nessa vida, ter uma renda. Né? Eu preciso construir uma renda minha mesmo. E o que eu percebo, dentro do que eu sei fazer, é essa a via. Então, sim, eu trabalho, eu não tenho dinheirinho guardado, mas eu quero guardar um dinheirinho para eu poder, daqui a pouco, diminuir o meu tanto de trabalho, para eu poder ficar tranquila na minha velhice. Né? Quando tu me procurou a primeira vez, foi essa conversa, assim. Eu quero ter coisas operando, produtos operando, para eu poder descansar um pouco mais, né? Que esses produtos se vendam sozinhos. E aí a gente ainda brincou, né? Pô, tu vai estar dormindo e vai estar vendendo produto, né? As pessoas vão estar consumindo e fazendo no tempo que elas conseguem fazer. E é bem interessante, porque falando da lojinha pequena, se a pessoa precisa de um parafuso, ela vai comprar um parafuso. Exato. Né? Mas vocês têm que fazer terapia. É parafuso também. Esse parafuso, sabe? A menos que tá faltando. Faça né? terapia. Faça terapia, pelo amor de Deus. Eu vendo parafusos, de alguma forma. Sim! né? Mas é que é muito diferente, né? É um outro lugar, né? E até que a pessoa perceba isso e possa sacar o benefício de viver uma vida
com maior conhecimento de si, leva um tempinho, né? Até Mas que a quando pessoa... quando as pessoas chegam e percebem o quão é melhor a vida sabendo de si, isso vai, né? Entra no fluxo. E entra naquilo que a gente falou de expor bons profissionais. Exatamente. E não dar espaço para quem é mau profissional. Exatamente, porque tem um monte de gente. Então, Exato. quando você fala de ter um produto rodando, de ter as coisas vendendo, sim, mas eu nunca, e isso é uma coisa muito minha, vou deixar uma coisa antiga, velha, rodando, que não faça mais sentido hoje. Então, Uhum. eu quero que tenha as coisas, mas sempre com a minha revisão, sempre comigo junto. Uhum. Então, todos os meus produtos, que eu nem gosto ainda de falar isso, né? Ela me chama de produta. A gente é só te embalar, Fábio. Acho muito engraçadinho, bonitinho. Mas, então, todos os meus trabalhos, os meus cursos que vão estar à venda, eles sempre vão ter, uma das coisas que eu prezo muito, um encontro comigo. Não só individual, mas com um grupo, que a gente tenha mentorias, que a gente tenha encontros de partilha. Isso, para mim, é fundamental. Uhum. Porque o meu trabalho, além de tudo, ele é muito profundo. Então, ele vai tocando as pessoas em lugares que, se elas não têm assessoria, não têm um respaldo, pode ser difícil, Sim. né? E eu não quero que isso aconteça. Então, a minha responsabilidade sempre vai estar muito presente em tudo isso que eu ofereço, né? Então, nós estamos falando de trabalho, né? Trabalho responsável. Uhum. Então, é muito bom poder trabalhar continuar o meu trabalho responsável com vocês, que também são responsáveis com esse olhar responsável, né? E tu é muito profissional, né? As tuas listas são maravilhosas. Tu vai ticando, né? Realmente, não são listas que ficam lá abandonadas, né? A Fábia trabalha horrores. É reunião em cima de reunião e atendimento em cima de atendimento, e vai pra China, e vai pra... Agora eu tô na China, é online, né? Mas mês que vem ela vai presencial também de novo. Então, assim, E tá em Portugal, e tá na China. E ela é onipresente. E aí faz, Ai, meu Deus faz do céu. palestra em espanhol e em inglês, atendimento online em espanhol e inglês. Aí arruma mais um pepino pra gente ter que botar o site dela em inglês e Site em espanhol. Isso. Que o pessoal da China vai chegar lá e precisa que seja em inglês. Que esteja em inglês. Mas eu queria falar do teu compromisso. Não sei como é que arruma tempo, né? Mas assim, todo o material que a gente produz pra Fábia é revisado minuciosamente pela Fábia, assim. Então a gente dá vazão às ideias. Não, é maravilhoso, porque se não tiver a tua cara, é o ChatGPT que fez, né? Não tem possibilidade, assim. Então, a gente enfrenta esse desafio com muitos clientes, assim. Eles precisam arrumar o tempo necessário para executar uma parte do trabalho que depende deles, né? A gente pode fazer muitas coisas, mas muitas coisas dependem do tempo, do comprometimento e do dinheiro deles. De nós. E é verdade. E teve um tempo que eu queria uma magiquinha também. Claro. Já teve esse tempo. Que eu queria que alguém fizesse tudo pra mim. Mas não dá. Não dá, porque começa a chegar uma hora que vai dando um... Eu falei, não, mas espera aí, né? Então, hoje... a gente trabalha bem em trio, né? Então, eu só mando um recadinho lá. Fiz um stories, mandei um não sei o quê. Sim. Né? Às vezes eu até me sinto passando do limite de vocês. De ter feito coisas que eram para vocês fazerem, mas... Às vezes a gente... tu se incomodava bastante com precisar revisar, lembra? Revisar o nosso trabalho. Eu preciso confiar em vocês, eu não tenho como revisar o que vocês fazem. E aí foi tendo esse entendimento também de que... a gente foi construindo, né? E a gente é teu chefe também. Porque a gente também te dá tarefas, né? Sim. Às vezes aí tu fala, me lembra de... não tá... Fábia, não tá postando ali, né? Isso. Conexão e tal. E tem hora que é chato, cansa. Mas se tu não estiver presente... perde totalmente a conexão. Totalmente. Totalmente Vira a conexão com o teu trabalho. uma maquininha mesmo, né? A gente pode ir na tua casa, gravar todo o conteúdo, ou vir aqui no estúdio, gravar tudo e botar pra rodar lá completamente sem sentido e vender. Mas eu não sei fazer isso também. Não seria, né? Não dá pra seria. Pra ser assim. Seria o tradicional e não é o que tu procura nesse momento. Né?
E aí, não sei se a gente vai falar mais muita coisa, mas tem uma coisa aqui que a gente anotou, que eu acho que é bem importante, que é humor. Ah, A gente já por falou um favor. pouquinho disso, né? A gente já riu um monte, né? Mas que é, inclusive, usar essa nossa via, né? O Jack, pode falar um pouquinho disso, Jack? Posso falar, claro. Por favor. Cadê a tatuagem? Qual delas? Paulo Gustavo. Tá aqui. O que tá escrito? Rir é um Ah. ato de resistência. E eu levo muito isso, realmente. Uhum. E daí a gente pode falar até terapeuticamente, mas eu sempre levei tudo pro lado do humor, assim. Dificilmente eu fico irritado, bravo, alguma coisa. Bravo, Pode bravo. rir, pode rir. Não. Eu Vira posso um ato reclamar, de né? resistência. Posso reclamar, mas bravo, acho que não. Rancoroso, Não, talvez é. não. Talvez. Ó, terapia, Talvez não terapia. guarde rancor, fica chateado, bravo com alguma coisa, mas não guarda o rancor, não fica Tá, amargurado. não guarda. É, A gente não. resolve, né? Te resolve. A gente resolve. Tem alguma coisa pra resolver? Belisca, dá uma Vamos resolver beliscadinha agora? agora. Vamos no soco? A gente já resolve agora. Aqui, ó. Vai ser no soco ou vai ser dedada no olho? Fábia. Ao vivo. Não, a gente não humor, faz. né? Uhum. Eu acho que, assim, eu sempre levei tudo muito no humor, assim, a Rô também, né? Acho que ela é engraçadinha também, e... É que tu trouxe uma sacada, tu tens uma sacada do humor pra ti e provoca isso na gente. Uhum. Quando a Quando gente dá. trouxe, por exemplo... Mas eu acho que a maioria dos nossos clientes a gente atende, assim, com essa... O nosso leve Nesse de lugarzinho, alegria. Nessa Mas cara. trazendo ali os últimos materiais que a gente Isso. trabalhou, que a gente tá trabalhando agora, realmente... acho que não é nem só o humor, é a autenticidade mesmo. Isso. A palavra é mais essa, porque eu te enxergo assim pessoalmente, Uhum. né? Autêntica, engraçada, muito estudada, acadêmica, né? Eu já Uhum. falei isso pra ti. E eu tava sentindo falta disso na rede social. Uhum. E as pessoas também te acham engraçada pelo que a gente ouve falar, né? Sim. E aí a gente trouxe essa proposta de te mostrar um pouquinho mais de como tu realmente é. Porque quando tu fala em trazer pra rede social ou mostrar o teu trabalho, a gente só tá dando uma embalagem um pouquinho mais ajustada do que tu já é. Verdade. Porque tu já é aquilo ali, né? Uhum. Pode ser que tu prefira que até agora fez propaganda de ti sendo indicada, né? Uhum. Por indicação. Mas não quer dizer que do outro jeito não funcione, Isso. né? E a gente só pega e te ajusta, assim, uma embalagem um pouquinho mais bonitinha Uhum. pro público te ver naquela linguagem, é isso. Na Isso. linguagem de rede social, por exemplo. E aí veio essa parte de fazer umas brincadeirinhas ali, uma coisa mais cômica, que eu acho que funciona muito bem pra rede social. Sim. Mas se não fosse autêntico, a gente não sugeriria. Isso, tá. Acho que Se tivesse que fazer um teatro mesmo. vamos fazer a Fábia fazendo malabarismo, Pega tropeçando. a pessoa mais séria do mundo e pra fazer isso. É. Não tem sentido Não nenhum, né? não faz nenhum sentido, mas aí fez sentido pra nós. Pô, vamos fazer um vídeo de uma pessoa antiterapeuta. Uhum. O que tu acha disso? E daí na hora tu já topou, assim, porque a Sim. gente já sabia que tu ia topar. Tá. Mesmo Pode ser que que levasse teve- 15 dias. né? Tudo bem, levou um tempo pra ela processar aquilo ali e tal, como é que as pessoas vão me enxergar, não sei o quê. Mandou mas pra foi uma quebra. Mandou pra uma pessoa, mandou pra É. outra e tal. Precisou de uma afirmação dos outros. Precisou. Vai pra terapia, Fábia. Precisou um pouco. Mas deu super certo, assim. A gente testou o primeiro ali, foi bem Sim. legal. E eu acho Sim. que aí entra nessa parte de terapia mesmo, em conjunto, assim, que é um Claro, grande trabalho exato. terapêutico. Exato. A gente toca em lugares de quebra de autoimagem idealizada, que foi isso, né? Que eu sei, e aí trazendo isso, já fazendo a minha terapia do dia, Por favor. eu sei que eu sou engraçada, que eu sou divertida, que eu tenho essas sacadas assim, mas para os meus amigos, para os nossos bastidores, que tem aquela coisas que não podem ser faladas nos bastidores, tem várias coisas que não Áudios podem que ser são proibidos no... forever. Em diversos 29 mil países. países. E segue sendo assim. Sim. Óbvio, né? Que a gente não vai partilhar tudo. Mas, então, ficou nesse espaço, assim, né?
quando que tá aqui, mas será que eu não vou ser ridícula? Porque é o ridículo, Uhum. né, que começa a pegar. Uhum. E aí ter compartilhado com as minhas amigas foi muito legal, porque veio, inclusive, uma delas falou, né, essa coisa de gente se sentir ridícula é muito ruim, né? Mas não tá ridícula, né? Uhum. Assim, mesmo e que se estivesse ridícula, a gente uma hora é ridícula Não, também. tem a festa E do tá tudo ridículo, às bem. vezes. É, A gente, sim. inclusive, vai na festa do ridículo, às vezes, animadão. Se veste, né? Mas o que eu gostei do feedback dela ali foi que ela não ouviu o teu O áudio, meu pedido o teu antes. pedido antes. Isso. E ali eu tive certeza de que realmente a gente estava mostrando que a Fábia a gente não inventou nada ali. Isso, isso. Porque ela não ouviu ali o teu. Olha, dá uma olhadinha, eu quero fazer uma série nova. Só que eu tô com medo Isso. de parecer meio ridículo e tal. Ela não ouviu isso, ela foi Não. direto assistir o vídeo. Foi. E aí ela falou: eu te enxergo fazendo isso, é tu Aham. mesmo que tá fazendo aqui. É. E isso foi muito legal, assim. Foi Foi. um check, assim, no nosso. Posso fazer uma pergunta terapêutica? Pode. Minhas amigas terapeutas também. As duas são É. terapeutas, mas são muito amigas. Como a gente pode fazer para experimentar esses lugares, né? Qual é o passo, né? Qual é o passo de coragem de... Isso. Eu ia por aí, que bom que tu perguntou. Para dar esse passo, né? Então, primeira coisa é olhar para nossa autoimagem idealizada, né? Sacar onde é que estava travando. Então, nesse processo meu, eu lembrava muito do meu pai, né, que era um cara muito sério. Ele era muito engraçado, mas basicamente ele era sério e acreditava muito que a gente precisava ser sério e para ser bom, para ser, né? Então, várias vezes a imagem dele passou na minha mente nesses dias, né, de o que ele falaria de mim. E aí eu fui fazendo as minhas conversas com ele, assim, né, e soltando então eu fiz muito um trabalho pessoal profundo, gente. Não foi uma brincadeirinha. Então, porque essa voz do meu pai, ela compõe em nós, dos nossos pais, da mãe, de todo mundo, que cuidou da gente quando criança, como uma outra consciência, que no Patrick a gente chama de consciência sobreposta. Então, é como se tivesse uma outra consciência falando o que deve e o que não deve, o que é bom, o que não é bom. É um crítico que fica, né, ali. E se eu não paro e olho para isso e vou conversar com isso em mim, eu não faço nada. Eu paro ali, porque essa voz é muito mais forte, né? Ela é uma voz muito mais presente se eu não olho para ela. Então, é parar, olhar e ir desconstruindo, né? E junto com tudo isso, quando a gente vai fazendo esse processo, olhar para essa dificuldade minha que eu estava tendo com isso e rir disso no final é o que vai curar a gente. Então, quando eu estou disponível a rir de mim fazendo aquela cena e falando até que ficou legalzinha e que bom que eu fiz e que é engraçado mesmo, pronto. Aí eu soltei e desbloqueei. Então, aprender a rir da gente. E não é uma tarefa fácil. A seriedade na minha vida é algo que foi sempre muito de consciência sobreposta. Para você ser competente, para você mostrar o teu trabalho, você precisa ser séria. Eu fui professora de colégio durante muitos anos. Durante 25 anos eu dei aula em escola. Colégio. Eu era uma professora muito dura. Muito. Eu fui muito brava. Eu era muito, muito, muito endurecida. E até perdão para os meus alunos daquela época. Hoje, muitos deles são meus amigos. Oi, inclusive, gente. ainda bem. Oi, gente, eu mudei. E mudei muito. Mas eu era muito, muito, muito rígida. Muito. Então, a rigidez... E eu acho que isso foi uma grande quebra desse espaço, mais ainda da minha rigidez. Né, de me soltar e poder chegar mais na minha essência. Então, envelhecer é uma maravilha, né? Porque vai fazendo esse trabalho pessoal, que eu não deixo de fazer, eu faço terapia sempre, e poder olhar e soltar e poder ser eu, né? Também ser engraçada e competente, porque esse é o paradoxo ali, né? Ou eu sou engraçada, ou eu sou competente.
E não é nada disso, né? Eu sou as duas coisas. Linkando com o trabalho, né? Isso. E é sempre linkado com o trabalho, porque essa voz do meu pai é uma voz de trabalho, né? O pai é essa coisa do que... Trabalhar vai, Fábio. Isso. A primeira palavra que vem na tua mente. É ser séria, né? O meu pai era um professor altamente duro. As pessoas tinham muito medo dele como professor, assim. E Ele se era eu não muito sou competente. séria no trabalho, eu sou Incompetente. ou ridícula. Ou ridícula, ou qualquer outra coisa assim. Ou burra. Loucura. Então foi uma grande volta para mim. E para nós também, né? Muitas essa vezes a série gente toda. se coloca em xeque, né? Uhum. Não, eu tô refletindo aqui agora. Que a Fábio jogou essa bomba aí. A carinha do Jack tá Eu demais. tô, tipo assim... Cara, eu acho É que eu me por coloco nesse isso. lugar também, assim, de Aham. tipo... de amadurecimento. Porque às vezes eu me comparo com algumas outras pessoas que são grandes empresários, ou são um pai de família, eu já falei isso pra ti, né? Já. E aí eu olho assim, cara, como essa pessoa é séria, olha só como essa pessoa passa uma coisa de nossa, ele é pai de família, ele é empresário, Inclusive, olha foi o nosso só. conflito da semana passada, né? É. A gente não tá passando credibilidade, porque a gente não é sério. A gente precisa ter um espaço de trabalho. Desse jeito não vai funcionar. Então, a gente ficou numa DR zona sobre isso, assim. E aí, muitas vezes, a gente se questiona, né? A gente fica... E aí, isso poderia ser que não é o foco do teu trabalho, nem é uma palavra que tu usa. Mas eu acho que é aí onde entra o tal da síndrome do impostor, talvez? Que Não tu se sei. questiona Autoimagem com idealizada. A gente entra num lugar... Porque autoimagem idealizada e a síndrome do impostor são praticamente a mesma coisa. O que é autoimagem idealizada? É uma imagem que eu construí de mim que não é a realidade. Um impostor. Olha aí. Aqui eu tenho... É a mesma coisa com linguagens diferentes. E aí eu preciso corresponder a essa construção que eu fiz a minha vida inteira. Só que eu sei que dentro de mim tem muitas coisas que não estão ali ainda. Peraí, tem alguma coisa aqui que não... E eu fico forçando a barra para corresponder a isso e amassando a minha essência. Então, quando a proposta de fazer algo bem-humorado, engraçado e divertido vem, para mim, né, trazendo tudo isso, eu posso crescer mais na minha essência. Eu fico mais autêntica ainda. Eu fico mais leve ainda. Né? E é isso. Então, aprender a ser competente e divertido são duas coisas bem importantes. Né? Não ou. Só que tem coisas de trabalho que talvez precisem, que não sejam seriedade e a gente coloca dentro desse lugar. Então, se vocês sentem, por exemplo, que ter um escritório é algo importante, não é ser sério. É ter um lugar para... Isso eu acho que faz parte da ordem. Isso. Que né? Da organização, de você saber que ali é o lugar. Porque às vezes em casa a gente mistura as coisas. Pode ser bom e confortável, mas chega uma hora que não. Tem sido um dos nossos grandes desafios, porque né? são momentos e momentos. Isso. Né? Nesse momento, para mim, eu acho que é importante. Né? Sim. E eu acho que é o que eu sinto que é o que falta ali para dar mais uma virada de chave. Mais um upzinho. E isso não precisa ser sério. Isso. Mas a gente mistura as palavras. E os nossos questionamentos são justamente esses, sabe? Sim ou não? Precisa ou não precisa? Quando a gente começa a tirar um pouco o foco do trabalho e conversar um pouco e rir um pouco, a gente fica nesse conflito, assim. A gente tá procrastinando ou a gente tá dando uma relaxada porque a gente já realmente trabalhou demais, né? Precisa dar uma pausa. A gente entra na loucura, a gente vai embora, sabe? Aí no final do dia... Ai, tô com preguiça. Se deitou no sofá ali, é 8 horas que a gente tá em casa ainda, né? Ai, Jack, tô com preguiça. Eu disse, não, tu não tá com preguiça. Tu tá cansado. Isso. Porque a gente trabalhou demais. Isso. Né? Então, a gente fica muito nesses lugares aí, tentando fugir dessa síndrome de impostor. Mais um ponto pra gente ter uma sala. Isso, porque daí Porque sai aí de sai, lá. acaba o horário, Acabou, né? acabou. Votem aqui Exatamente. embaixo. A gente deve ter uma Uma sala, sala sim ou ou não deve não? ter uma sala. Embora o trabalho de vocês, tendo ou não tendo sala, vai junto, né? Sim. Vai dentro. Então, Isso. isso já é uma tarefa
não estar no fim de semana lá fazendo alguma coisa. E às vezes a gente precisa do fim de semana para fazer alguma coisa. Então, separar muito bem os tempos de lazer, que é fundamental. Pra ti também, né? Não, eu tenho aprendido muito sobre Nossa isso. Senhora. E eu tenho feito muito. Embora eu faça muitas coisas, a vida tem me dado espaço, né? Parece que o meu tempo está se ampliando. Então, eu tenho tido muito tempo também A para Fábia fazer tem nada. 48 horas no dia dela, gente, eu olha aí. acho, eu não tinha. Então, aí eu vou dizer que é um privilégio. desafio que tem acontecido. Depois que a gente começou a trabalhar mais nesta via, parece, a minha sensação, e eu continuo trabalhando muito, é que eu ganhei espaço. Então, por exemplo, a terça-feira, que é o dia que a gente se encontra, é um dia que eu não trabalho. À noite eu trabalho, eu dou grupo à noite. Eu tenho algumas coisas, um ou outro atendimento, mas eu deixei um dia para eu fazer outras coisas que eu preciso fazer, almoçar com alguém, e aí reunião. Então, não trabalho oficialmente, Sim, mas mas a eu tô gente- fazendo outras coisas. A gente grava, a gente estuda roteiro, estuda Isso. produto. Isso. É trabalho igual, né? E tenho outras pessoas, porque eu tenho outras parcerias, né? Tem umas que vocês nem sabem ainda. Então, tem uma parte aí de coisas que não podiam ser reveladas. Acho que eu revelei a sala. A Fábia tem mais coisa pra revelar. Ixi, melhor a gente parar por aqui, porque revelações... Fica pro Não, e próximo tem episódio. tempo, né? Acho que a Tem. gente tem essa coisa do trabalho também. A gente tem as terças, mas sempre ficam coisas para outras terças. Então, mas é sim. importante Né? ter um dia que a gente não trabalhe Isso. oficialmente com, por exemplo, os atendimentos individuais. Então, eu trabalho segunda, quarta, quinta e sexta. Terça-feira é o dia que eu deixei mais suave para eu poder fazer Sim, outros sim. trabalhos e outras coisas. Então, é importante. O trabalho é importante. Poder trabalhar com o que a gente gosta, para a gente poder levar numa boa, é maravilhoso. Mas aí tem uma outra fala que é o meu personal, que fala isso, né? Depois eu vou encher o saco dele. Que é... Bota ele pra ver o episódio. Se você começar a trabalhar com algo que você gosta, você tá perdido, porque você nunca mais vai gostar de nada. É uma delícia, né? Putz, que viciante. Mas aí você Eu só quero vai trabalhar. Isso. Eu acho que eu sou essa pessoa. Eu quero Então- trabalhar final de semana. Eu quero trabalhar de madrugada. E isso é muito perigoso. Claro. Né? Então a gente Uma precisa loucura. entender que também não é só isso. Tem uma outra coisa que é o nosso trabalho, ele sempre dá muito reconhecimento. Quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente é competente, e eu sou competente, vocês são competentes, sim. a gente recebe elogios, a gente recebe reconhecimento. E isso vai deixando Que a gente. delícia, né? Que sabor. Uhum, Então é muito perigoso também. uhum. Porque é uma fonte de reconhecimento direta. Então, precisa de muita atenção. Senão, eu não vou me relacionar com mais ninguém. Eu não vou ter um amor, porque vai dar trabalho e eu vou ter que me ralar no início de uma relação ou na continuidade de uma relação. Então, eu não quero, porque pra Tô quê? prestando atenção. Se eu Presta atenção. tenho isso, Não precisa olhar pra mim vamos que eu tô prestar- prestando atenção. pra quê se meu trabalho me dá tudo isso? Né? Então, eu vou tirando das minhas 8 áreas da vida, que o Redesenhando Ai. mostra lá pra nós, eu vou deixando só o trabalho no foco. Porque Uhum. ali eu ganho tudo. Ganho dinheiro, ganho prazer em trabalhar, porque eu tô sendo boa naquilo, ganho reconhecimento, porque eu tô sendo boa naquilo. Faz de conta que eu tenho um tempo livre, porque também dou uma descansadinha, que quando eu vejo, a minha vida virou só trabalho. Então, é muito importante a gente lembrar que o trabalho é uma parte, Uhum. né? Então, Ai, é uma muito delícia, é bom poder trabalhar com o que a gente gosta, é bom saber que a gente está servindo alguém, né? Porque o trabalho é muito isso. Então, quando eu sirvo alguém com o meu trabalho e vejo o resultado, é maravilhoso, né? Acho interessante tu trazer o gancho do Redesenhando e esse foco para isso. E fazendo revelações proibidas. O Jack tem essa questão e eu também. Né? O Jack tem muito bem definido que não, e que se aparecer tudo bem, mas quer muito ficar no trabalho agora, né? Então, não relacionamento. E eu tenho, pessoalmente, eu tenho essa dúvida. Porque estou muito mergulhada no trabalho. Será que eu quero mesmo um relacionamento? Porque eu sei que vai dar muito trabalho.
Outro tipo de trabalho. Tempo, disposição, é se arrumar, depilar, é muita coisa. Isso muita coisa. isso é o mínimo do trabalho. Que E daí dá. briga, e Essa é a daí parte prática chega só. triste no Trabalho. trabalho, daí tá cabisbaixo ali, precisa focar. Então, a gente tem esses dois opostos também com relação a essa área Que eu acho que a gente específica, né? deveria marcar um episódio Só só pra falar pra disso. falar disso. Tá bom, vamos. Só de Relacionamento amoroso. relacionamento. Então Eu tem tenho sido... bastante coisa pra reclamar. Tem sido o foco Boa, da... Então Pode ser uma sessão de terapia? Tem sido o foco das lives desse mês, né? Isso que eu ia dizer, né? a gente tá As nas lives lives de de setembro relacionamento são amoroso. todas relacionamento. Ontem eu falei bem legal sobre isso daí. Que o título tu muito odiou, boa. aposto, mas eu tinha certeza que tu ia dar um jeito de trazer um título, Né? Vou fazer o quê? trazer a chamada. Então temos isso também, né? A chamada era uma chamada meio assim, vendas, Tem que né? fazer uma mágica com a chamada É dela. tipo, por que você não deu certo ainda no relacionamento amoroso? Eu Ah. tenho a solução. Mas eu Trago tinha o seu amor certeza. em 5 dias. Vamos fazer um vídeo de piada disso. Vamos. Acho que Boa. tem, né? O da Vela, acho eu que acho que essa é. é boa. Mais ou menos isso. Mas eu Boa. tinha certeza também, entra na confiança que eu tenho no teu trabalho. Muitas vezes eu tenho um cuidado de te cuidar e falar, olha, acho que isso é demais pra Fábio. E daí, às vezes eu me intrometo, tu fala, deixa que eu respondo por mim, Isso. né? Mas eu tenho também muita certeza na que sua. tu daria conta de trazer um olhar terapêutico para aquilo, que não ia ser aquilo que estava escrito, mas também ia ser. Não, eu Né? falei do que estava escrito. E Mas tem- não teve- vendeu, né? Que, tipo, é nisso que você erra. Pode dizer, né? Não. Mas olha, tem pontos que podem ser ajustados. E é contigo mesmo também, que daí sempre joga a E culpa tem na umas. gente. Tem Culpa na gente. O trabalho pessoal de autoconhecimento, né? O trabalho de autoconhecimento é autorresponsabilidade. Então, bom culpar os outros. E tem algumas Dá. coisas também que a gente joga ali que é pra ver se cola, né? Isso. Tem umas coisinhas. A gente que é marqueteiro joga. também, É. né, gente? Pelo Eles ficam amor de fazendo Deus. marketing com isso. Isso é o A nosso gente trabalho. joga uma coisinha ali e vê se. Tá, vamos ver se ela. Vamos ver Teste. se passa esse aqui. Vamos ver se É, passa esse aqui. teste. Ver se, como é que ela tá. Teste E de daí- conforto, a gente chama, do cliente. Tá. E teste de eficácia do... Porque eu sou uma exigentezinha, né? Eu sou. Quando eu falei que eu sou chata, não é que eu sou chata. Eu sou minuciosinha com umas coisas, né? Tem o que não dá, eu não vou mesmo, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu topo muita coisa, né? Claro. Sim. Às vezes eu fico até falando, ai, mas por que eu aceitei isso? Isso, tudo mistura com vergonha, mistura com ridículo, tudo mistura com tudo, né? Então é uma... Eles estão fazendo o que querem comigo, eu estou na mão deles. Tem hora que eu acordo de madrugada pensando nisso, gente. Fábio é nosso ventríloco. Mas Ai, é isso, eu acho que acho que temos, né? Né? Temos, equipe. temos muita coisa. Temos um episódio Muito bom. bom. E tem conversa pra mais ainda. Ixi, Nossa boa. Senhora. a gente tava em dúvida qual seria o nosso tema do nosso próximo podcast. Acho que a gente pode ter um mesa cast fixo, nós três. Que a Eu gente fiquei rendeu- pensando nisso, A gente sabia? rendeu muito bem juntos. Eu Porque acho que tem a gente- podcasts fixos com pessoas Aham. fixas, né? A gente não precisa rodar. Pega essa. É, eu acho que O pode Daniel ser- concordou ali, ó. Ah lá, Ô, Daniel. O Daniel tá na produção concordando, né? É, Porta tô dos Fundos achando. tem um mesa cast que é Tem. os dois, a galera ali, eles estão debatendo. Ó, Ah, eu adoro debater coisas. como debate. Eita, como reflete. E a gente tem opiniões muito diferentes em muitas coisas. E então muito vai dar iguais bom. em muitas coisas. E né? muito iguais em muitas A coisas. gente Eu é vou ficar subir aqui no meio sincronizados. deles, mas eu Isso, tu fica de mediadora Eu e fico de terapêutica. mediadora, E aí a gente traz uns assuntos assim que eu sou Boa, tenho um vamos? posicionamento, ela tem outro. São Pronto. alguns, né? Vários, né? Vários, mas também a gente às Mas aí vezes eu tá quero- parado e os dois começam a assobiar ao mesmo mesma tempo a música. mesma música. Sim, sim, não. Tem uma Acontece. sincronicidade. Eu É- só é não, isso eu que só não entro falei. no período menstrual dela porque, né? Porque não deu. Porque não deu, mas Nessa vida, né? Por- Acabamos Porque- de sobreviver a mais um. Graças Toca a aí, Deus. equipe, graças a Deus. Ufa. A Fábia também. A Fábia Boa, também. boa. Respira, né? Ai, Estamos gente. aqui. Meu Deus, a gente já tá bolando qual vai ser o kit de sobrevivência do próximo período. Daqui 10 dias, 15 Ai, tem mais. chocolate é... o É que viajar que é um sozinha, filme, é um filme. Jack me bota pra ver muito filme bom. Quarto Putz. com uma tranca. Isso! Tranca o bicho. Hoje né? ela Tipo, põe falou... tudo lá. Hoje ela falou... Será que eu boto a jaqueta de couro, a camisa de couro? Daí eu pensei assim, o que tu acha de botar a camisa de força? Muito bom. Eu tenho E é uma o dia branquinha todo lá. assim, cara. O E dia o dia todo inteiro assim, assim. se irritando. Ai, como é que pode? né? Ai. Ainda bem, né? Gente, Que loucura.
Muito obrigada. Foi ótimo, né? Obrigado. Putz, Eu grila. amei também. Muito, muito bom. Tenta Ótimo. Seguimos. O que é isso aqui pra não esquecer Não, coisa? é o código, não é tatuagem. Código. Ai. Temos beijos. Beijo. Obrigada. Espero que tenham Até gostado. loguinho. Até mais.